Quando entrei na universidade, estava ansioso por novas experiências, amizades e, claro, por um pouco mais de independência. Mas como dizem, cuidado com o que você deseja. No primeiro dia, conheci meu colega de quarto, Alex. Ele era alto, magro e tinha olhos que pareciam sempre estar olhando para algo além de você, meio inepto. Não era o tipo de pessoa que você esperaria encontrar em uma festa universitária, mas todos temos nossas peculiaridades, certo? Nos primeiros dias tentei puxar conversa. Ei cara, qual é o seu curso? Ou você já conhece algum bom lugar para sair por aqui? Mas Alex raramente respondia. Ele apenas me olhava com aqueles olhos distantes e depois voltava a fazer o que estava fazendo. Comecei a notar coisas estranhas. Meus cadernos estavam sempre fora do lugar e algumas vezes minhas roupas pareciam ter sido remexidas. Uma noite, acordei com o som de alguém mexendo em minha mochila. Era Alex. Ele estava sentado no chão, vasculhando minhas coisas com uma expressão vazia no rosto. Alex, o que você está fazendo? Perguntei, esfregando os olhos, tentando entender se aquilo era um sonho. Ele apenas levantou o olhar, me encarou por um momento que pareceu uma eternidade e depois voltou para sua cama, como se nada tivesse acontecido. As noites eram as piores. Enquanto eu tentava dormir, podia ouvir Alex murmurando coisas para si mesmo. Às vezes, ele ficava acordado até tarde, olhando para o teto, e eu podia jurar que ouvia sussurros vindos de sua cama. Não eram palavras claras, mas sons abafados, como se alguém estivesse conversando com ele. Tentei falar com o coordenador do dormitório sobre Alex, mas ele apenas disse que todos precisam de tempo para se adaptar à vida universitária. Mas aquilo não era normal. Eu sabia disso. Uma noite, enquanto tentava estudar, ouvi um barulho vindo do armário. Era um arranhão suave, quase imperceptível. Abri o armário e encontrei um pequeno boneco feito de palha e corda, com olhos de botão. Parecia um daqueles bonecos voodoo. Meu coração acelerou. Olhei para Alex, que estava deitado em sua cama, observando-me com um sorriso sinistro. Isso é seu? Perguntei, tentando manter a calma. Ele apenas acenou com a cabeça, ainda sorrindo. Decidi que era hora de sair dali. Falei com o coordenador novamente e, depois de muita insistência, consegui uma transferência para outro dormitório. No dia da mudança, enquanto empacotava minhas coisas, Alex apenas me observava sem dizer uma palavra. Quando finalmente saí daquele quarto, senti um alívio imenso, mas infelizmente aquilo estava longe de ser o fim. Mesmo após a mudança, os comportamentos perturbadores de Alex continuaram. Na minha nova moradia, tentei retomar a normalidade. Novo quarto, novos começos, ou assim eu esperava. Mas a sombra de Alex ainda pairava sobre mim, como uma nuvem escura e persistente. Nos primeiros dias no novo dormitório, senti-me mais tranquilo, mas não demorou muito para que as coisas começassem a ficar estranhas novamente. Eu encontrava meus pertences fora do lugar e, às vezes, sentia um odor estranho no quarto, como se algo estivesse apodrecendo. Uma noite, enquanto tentava adormecer, ouvi um barulho suave na porta. Era como se alguém estivesse tentando destrancá-la. Meu coração começou a bater forte e um frio de medo percorreu meu corpo. Levantei-me silenciosamente e caminhei até a porta. Quando abri, dei de cara com Alex. Seus olhos estavam mais vazios do que nunca e ele segurava algo estranho na mão. "O que você quer, Alex?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. Apenas ficou ali parado, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ele se virou e saiu andando pelo corredor. Aquilo foi a gota d'água.
Chamei a polícia do campus e eles o levaram. Descobri depois que o objeto que ele segurava era uma chave mestra, que ele provavelmente usou para tentar entrar no meu quarto. Depois daquela noite, Alex desapareceu. Ouvi dizer que ele foi suspenso ou talvez expulso, mas sua presença ainda me assombrava. O quarto parecia impregnado com sua energia escura e eu constantemente sentia como se estivesse sendo observado. Era uma noite como nenhuma outra em 1999. Meu nome é Saulo, e naquela noite fatídica, a aventura parecia nos chamar com um sussurro sombrio. Eu e meus 2 amigos do dormitório, carregados de expectativas e uma caixa com 30 latas de cerveja, decidimos desbravar a reserva natural do nosso campus. Sob o manto estrelado, nos embrenhamos na escuridão da reserva, buscando um refúgio secreto para desfrutar de nossa bebida e da liberdade noturna. Era uma noite de sexta-feira, então sabíamos que haveria seguranças patrulhando a área. Então tivemos que ser um pouco cautelosos. O ar estava pesado e a natureza parecia estar em um silêncio anormal, como se estivesse nos observando, esperando para nos assustar. Encontramos um lugar cercado por árvores e arbustos, um esconderijo perfeito. Tínhamos uma boa visão de qualquer pessoa que pudesse estar se aproximando de nós. A noite prosseguiu e a cerveja fluía, misturando-se com risadas e conversas descontraídas. No entanto, a reserva tinha outros planos. Barulhos estranhos começaram a invadir nosso santuário, passos misteriosos e galhos quebrando, como se algo ou alguém estivesse nos cercando, observando cada um de nossos movimentos. O riso logo deu lugar ao terror e uma sensação de desconforto se instalou. Os sons pareciam brincar conosco, movendo-se ao redor, criando uma atmosfera digna de um filme de terror. Literalmente começou a parecer que estávamos no filme A Bruxa de Blair. Tentamos manter a calma, rindo nervosamente, tentando convencer a nós mesmos de que era apenas nossa imaginação. Mas a reserva estava viva e algo nela queria se comunicar. Um estrondo repentino cortou a noite, e um galho foi lançado violentamente em nossa direção, pousando com um baque sinistro no centro de nosso círculo. O medo tomou conta, e um de meus amigos, dominado pelo pânico, fugiu desesperadamente, deixando-nos para trás, sozinhos com o desconhecido. A atmosfera estava carregada de uma energia sombria. Meu amigo restante e eu, paralisados por um momento, tentamos processar o que estava acontecendo. O riso nervoso que uma vez permeava o ar, agora era substituído por uma tensão sufocante. Antes que pudéssemos racionalizar ou encontrar uma explicação, outro galho foi lançado das sombras, atingindo meu amigo no rosto com uma força brutal. O grito de dor que se seguiu ecoou pela reserva, perturbando a paz da noite. Agarrando a mochila e ajudando meu amigo ferido, iniciamos uma fuga desesperada, correndo através da escuridão densa e impenetrável da floresta. O caminho de volta ao dormitório parecia interminável, cada som, cada sombra alimentando nosso terror. Quando finalmente saímos da escuridão da reserva, uma visão horripilante nos aguardava. Nosso amigo estava lá, caído e desacordado no meio da estrada, uma cena de desolação e tensão. Com o coração batendo forte e a respiração irregular, corremos até ele temendo o pior. A incerteza nos consumia. Teria sido um acidente de carro ou algo mais sinistro e maligno estava em jogo. Carregamos nosso amigo com urgência, buscando refúgio e ajuda no dormitório. De volta à aparente segurança de nosso quarto, a inquietação continuou a nos assombrar. Olhando pela janela, buscando respostas, vimos uma figura obscura à distância,
movendo-se erraticamente à beira da floresta. Uma presença inquietante que parecia observar e esperar, desaparecendo nas sombras sempre que os faróis de um carro cortavam a escuridão. A noite passou, mas o mistério permaneceu, deixando-nos com nada além de perguntas e um sentimento perturbador de que algo além de nossa compreensão havia tocado nossas vidas. A figura na floresta, seja lá quem ou o que fosse, desapareceu nas sombras, levando consigo os segredos daquela noite terrível, deixando-nos para trás, marcados para sempre pela experiência sobrenatural na reserva natural. Eu tinha um dormitório individual no meu primeiro semestre do segundo ano. Ele ficava no 7º andar, bem no canto do andar, um pouco isolado do resto dos dormitórios, pois estava em uma seção à parte. Você tinha que virar um corredor para até mesmo ver a porta. Era bom porque eu poderia conversar com amigos no meu andar, convidar pessoas para o meu quarto e ainda ter privacidade quando era hora de fazer trabalhos ou dormir. Algumas semanas após o início do semestre, enquanto estudava para um exame de biologia, o silêncio foi interrompido por um barulho. Demorei um pouco para perceber que era uma leve batida na porta. Era tão suave que quase não ouvi. Eu gritei: "Pode entrar." Mas a porta não abriu. Então me levantei para abri-la. Ninguém estava lá. Andei pelo corredor para olhar pelo corredor. Ninguém. Alguém obviamente estava mexendo comigo. Na noite seguinte acordei depois de ter dormido por 3 horas. Alguém estava batendo na minha porta novamente, desta vez mais alto do que nunca. Tive dificuldade em decidir se deveria abrir a porta ou não. Desta vez, com uma dose de coragem, me levantei e abri a porta. Ninguém estava lá como eu esperava, mas desta vez eu corri pelo pequeno corredor, me isolando do meu quarto. E quando virei o corredor, vi as costas de alguém desaparecendo atrás do corredor, no lado oposto do corredor. Corri o mais rápido que pude pelo corredor e, ao virar para o próximo corredor, onde vi a pessoa alguns segundos antes, vi uma porta no final do corredor se fechando. Não era um dormitório, era um banheiro. Senti que estava pronto para confrontar quem quer que fosse essa pessoa. Então abri a porta do banheiro com força. A luz estava apagada. Liguei, esperando ver alguém escondido lá, mas não vi ninguém. Meu primeiro instinto foi verificar os 2 banheiros, que estavam ambos fechados. Ajoelhei-me e olhei por baixo das 2 portas. 2 pesadas botas pretas podiam ser vistas debaixo de uma das portas do banheiro. Respirei fundo e abri a porta. Fiquei confuso. Lá estavam as botas no chão, mas não havia ninguém as usando. E então ouvi um riso assustador. Não era feminino ou infantil. Era um tipo de riso que só poderia imaginar ser de um homem velho e louco. Por algum motivo, minha confiança se foi e eu estava apavorado. Então corri de volta para o meu quarto e fechei a porta. Voltei para a cama e comecei a mandar mensagens para todos os meus amigos. Claro, todos estavam dormindo. A batida aconteceu mais uma vez naquela noite. Eu ignorei. Continuou por cerca de 30 segundos antes de quem quer que fosse finalmente desistir. Falei com todos no meu andar no dia seguinte. Ninguém mais ouviu nenhuma batida, e todos juraram que não estavam me pregando uma peça. Todos pareciam sinceros. Não sei por que essa pessoa escolheu me assediar ou quem era essa pessoa, julgando pelas botas e pelo riso que ouvi, era um homem mais velho, e isso me perturba.